Bom dia e a santa paz, amados irmãos. Palavra de orações, mais um dia. Eu creio que tem muitos que precisam dessas simples palavras. Vídeos de orações, né, irmãos? Aqui vou comentar lá o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 41 ao 46. O texto: Elia ora para que chove. O tema da mensagem é a oração de Elias. Quando nós falamos de Elias, é um profeta, foi respeitado e é sempre respeitado dentro da Escritura. Mas Elias, ele diz no versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, encurvado para a terra. Ele meteu o rosto entre os joelhos, ao tipo da oração de Elias. Mas só para os irmãos entenderem que tem uma letrinha B no final do versículo, tá em letra verde, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 18. E o próprio Jesus diz que nós temos a mesma paixão de Elias. Mas o intuito aqui é a oração de Elias, como ele orou, né? Como ele chegou na presença de Deus. Vamos procurar a entendê-lo, irmãos, a oração de Elias. Ele colocou o rosto entre os joelhos. Que tipo de oração é essa, irmãos? Ali eu creio, quando ele coloca o seu rosto ou sua cabeça entre teus joelhos, ele não tinha visão nenhuma da terra, eu creio. Ali ele estava em orações desse tipo. Mas a Bíblia relata, versículo 43, ele diz para o moço, sobe e olha para o lado do mar. Ordem de Elias para o moço, não fala o nome do moço, fala somente o moço. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. O mistério dos 7, irmãos. Nós olhamos na Bíblia, vários lugares fala o número 7. Por que o moço não foi na primeira vez e já voltou com a resposta para Elias? Por que na segunda vez o moço foi e não voltou com a resposta para Elias da chuva? O momento é de Deus, irmãos. Nós oramos, nós suplicamos a nossa oração. Que tipo de oração você faz para Deus? Quanto tempo dura a tua oração para Deus? O que você pede para Deus? É uma pergunta que eu lhe faço. É entre nós e o próprio Jesus Cristo. Não tem intermediário, irmãos. É somente a oração. Ela vai e chega até o trono de Deus. Mas temos que ser sábio na oração. Temos que ser sincero na oração. Temos que, às vezes, derramar lágrima na oração. E o mundo precisa de orar. O povo precisa de orar. A igreja precisa mais e mais de oração. A oração é individual. Eu até posso orar por meus filhos, meus filhos oram por mim. Mas a salvação é individual, irmãos. Nós temos que fazer tudo para nós ser salvo. Nós estamos numa caminhada. Estamos numa grande batalha, dia após dia. E o intuito nosso, aprender a orar. Tem ensinamento como orar. Buscar a presença de Deus. Nós aprendemos tudo nessa terra. Aprendemos as coisas até erradas. Se brincar, nós aprendemos.
Mas a oração, quando se trata de oração na igreja, o culto começa 7 horas, chega às 7h30, muitos, para não ter o compromisso de oração. Isso é mais sério do que eu estou falando, irmãos. Não estou para apontar ninguém, estou dizendo a oração. Estou, esses dias agora, falando sobre oração, irmãos. Que nós possamos aprender com Deus. Possamos cada dia mais a meditá-lo na palavra de Deus. E continuando com a oração, a 7ª vez disse, a 7ª vez, entenda, irmãos? A 7ª vez que o profeta chegou até Elias, disse, versículo 44, a parte A do versículo: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Uma nuvem, irmãos, se nós olharmos, fala como a palma das nossas mãos. Olha para a tua mão onde tu estás. É pequenina as nossas mãos, não é, irmãos? E ali era a nuvem que estava ali nos céus. Então disse ele: sobe de Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não detenha. Olha que fé, irmãos, de Elias. Olha que fé de um homem de Deus. Uma nuvem, tamanho de uma mão de um homem ou das nossas mãos, irmãos. Elias, com aquela garantia que ia chover, ele disse: vai lá, falou para o moço, diz para Acabe aparelhar o carro, queria chover. Então nós temos que ter convicção nas nossas orações, não ter dúvida que nós pedimos a Deus. Para que aconteça o milagre, é na pequenina fé. De para o paralítico, sai da cadeira e anda. Mas muitos podem dizer: bom, João, você está falando de cura, mas você está andando com amuleto ou com andador. Então, irmãos, eu espero no Senhor, aguardo o tempo do Senhor de ser curado. E seja feita a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Mas pode ter certeza, a oração ela é respondida. O tempo é de Deus, não é do homem. O que você tem pedido na tua oração dia de hoje? O que você tem chegado na presença do Senhor com a tua pequenina fé o dia de hoje? Como eu disse lá em Tiago, fala que nós temos as mesmas paixões de Elias, né? Porque das vezes não acontece um milagre hoje na minha vida e na tua vida. Porque das vezes nós entramos na igreja e saímos do mesmo jeito. Será que Jesus mudou? Ele não mudou, irmão. Das vezes é nós, falta a pequenina fé em nossas vidas. Fique com Deus, um grande abraço do teu irmão, companheiro, presbítero João de Santos Silveira. Se essa palavra de oração chegar até a tua casa, receba essas palavras em nome de Jesus, chegar até as prisões, os presos, aqueles que estão presos, aqueles que estão nos hospitais, pessoas de autoridade, receba essa humilde palavra em nome de Jesus. Tenha um bom dia.